Bom dia! E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Bom dia, Laís, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Eu e a minha amiga Ana Selivon vamos falar sobre casamento. Como está o teu casamento? Como é que está esse relacionamento, que é um relacionamento para adultos, de agora até que a morte nos separe, não é? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Já já eu vou chamar a Ana. Tentar marcar aqui o meu comentário com o tema da live. Consegui. Seja muito bem-vindo, você que está aí. Vai mandando esse aviãozinho para todo mundo que você conhece, que pode aproveitar dessa conversa, desse papo de hoje. Vamos conversar um pouco sobre relacionamento. Que coisa complexa, né? Relacionamento é algo difícil, é algo desafiador, mas também é maravilhoso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vai mandando aí o convite para quem você achar que gostaria de acompanhar, de participar, de entender. Então eu vou chamar a Ana para a gente começar. É uma grande amiga e ela trabalha com PNL. Ela trabalha... Oi, Ana, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Bom E dia, Graça, vocês? seja bem-vinda. E a gente vai falar de casamento, né, Ana? A gente já andou falando Hoje. sobre tantos temas relacionados à maternidade, mas o casamento é um deles, né? E aí, a última live foi, né, o que o pessoal pedia muito, né, Silvia? Muito, E aí nós muito. falamos assim, a gente volta para falar sobre isso. É porque não dá para falar tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa de cada vez. Sim. E aí hoje nós viemos, né, para falar um pouquinho sobre esse desafio que é o casamento, né? Que é uma coisa tão maravilhosa e tão desafiadora ao mesmo tempo, né? Muito desafiadora, né? Muito desafiador. O casamento é algo. Meus pais trabalham muitos anos com casais, né? Dando curso para noivos e para casais e orientando casamentos. E uma coisa que eles sempre falam é que casamento é coisa para gente grande. É Bom dia, verdade. Gildete. Seja bem-vinda. Casamento é coisa para gente grande, né? A gente tem que estar adulto o suficiente para entrar num relacionamento. E a gente quer falar um pouco hoje sobre temperamento, sobre algo um pouco mais além, né? Entender um pouquinho mais essas diferenças que são fundamentais, porque a gente às vezes tem muitas coisas em comum, mas a gente tem muitas coisas que são muito diferentes, né? Isso Muitas aí. coisas diferentes, que é aí que o bicho pega, né? Ai, mas a minha mãe fazia assim. Ah, não, mas o meu pai fazia assado. E essa diferença de personalidade, de temperamentos, é que faz os conflitos, né? Ana, fala um pouquinho pra gente da tua experiência com relação a isso. Quando a gente começa a namorar, né, tá naquela fase da paixão, né? Então, assim, e realmente isso é cientificamente comprovado, né? Os hormônios que liberam aquele momento da paixão. Então, a gente não enxerga defeitos, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Tem até um filme, né, que é de criança, mas é muito de adulto, eu falo aquele filme. Na verdade, ele não é de criança, que é o Divertidamente. Não sei se você já viu É, que sim. ele aperta os botões lá, né? O botão do amor, o botão não, agora isso, e aí dá É, aquela química e libera a química do amor e a química da. E aí dá um monte de loucura lá, né, nos bonequinhos. E é muito aquilo, é exatamente aquilo que acontece. Então liberam hormônios e aí é tudo lindo, é tudo maravilhoso e não tem defeito, e é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, e é exatamente aquilo. E na verdade, escolher o nosso, né, cônjuge, nosso marido, nossa esposa, enfim, está nas nossas mãos. A gente tem o poder de escolher quem a gente quer ao nosso lado. E as pessoas não pensam nisso, agem muito pela emoção, né?
muitas vezes é escolhido porque quer sair de casa, não aguenta mais estar com os pais, né? Ou tem uma vida e aí substitui o lugar de um pai ou de uma mãe e aí acaba colocando o esposo ou a esposa no lugar. E às vezes dá certo e às vezes não, né? E aí é que vem os problemas. E o que acontece? Aí passa essa fase da paixão e aí começa a aparecer os defeitos. E aí? Como é que fica? Como é que eu vou lidar com isso agora? E também tem aqueles que veem os defeitos e acham que vai poder mudar o outro. E aí é outro problema. Gente, a gente não tem poder de mudar o outro. A gente só tem poder de mudar a si mesmo. E olha lá, que é bem difícil. Não é fácil. Imagina se não é fácil a gente mudar, imagina mudar o outro. Como é que eu vou mudar o outro? E aí, de repente, o defeito está em nós e nós queremos que o outro mude. E aí, como é que eu faço isso? E aí o outro não quer mudar. E aí fica aquela briga, né? Eu não mudo, não, porque eu não quero, porque a culpa é dele, porque a culpa é dela, porque é ela que é ruim, que é ele que não faz, que é ele que não lava a louça, porque é ela que não quer fazer a comida. E aí fica aquela, né, tipo um jogo de corda, assim, quem puxa mais para um lado, daí dá certo, né? E aí muitas vezes acabam ficando sem se falar. Tem gente que fica, eu não vou falar com ele. As mulheres normalmente são mais ruins, né? Tendem a ficar mais tempo sem falar, a fazer mais birras, porque já é mesmo da mulher isso. E aí a importância de a gente se conhecer, né? E uma das formas de repente, a gente se conhecer, vem aí, a gente tem, né, na terapia, os perfis comportamental. Então, existem vários tipos de perfis, né, Silvia? Você também deve avaliar aí. Tem vários tipos de testes, tem como você conhecer. Então, você pode... Fala um pouquinho, Silvia, você agora. Falei bastante. Fala dos perfis, você. Existem diversas formas de avaliar os perfis e existem também... Cada terapeuta usa uma nomenclatura, né? Eu gosto muito de usar o sanguíneo, o melancólico, o fleumático. Por quê? Porque eu sou muito sanguíneo, né? E eu tenho um pouco de colérica na coisa toda. E essa coisa de eu ser sanguínea, eu sou muito da paixão, muito da emoção, muito do vai lá e faz. E o meu marido já é mais fleumático. Ele é aquele que analisa, que precisa de números, que precisa... né? E essa coisa traz um pouco de equilíbrio também da relação, né? Porque eu sou muito mais vamos e fazemos e, né, de pôr emoção. Tem o mais executor, né? Tem o mais calmo. Então, assim, às vezes a gente vê um casal que um é muito executor e o outro é muito calmo. Mas imagina se os dois fossem estourados, como seria? Se matavam. Mas isso também, os opostos se atraem, né? Essa questão do oposto se atrair, porque aí a gente encontra um equilíbrio no meio, né? Mas é importante saber lidar com essas grandes diferenças, né? É importante eu saber que o meu marido é fleumático, por exemplo, e eu preciso respeitar o tempo dele. O meu marido, depois de passar um dia todo trabalhando, pelo temperamento dele, ele chega em casa, ele tem que entrar na caixa do nada um tempo. Ele tem que ficar um tempo restabelecendo de todo aquele agito que foi o dia dele, porque para ele aquilo é muito. Eu posso acordar junto com as crianças antes das 6 da manhã, tocar o dia até o final da tarde, e eu, se tiver um agito, ainda estou satisfeita para fazer o agito. Meu marido, se não tiver o tempo dele de fazer uma pausa para ele reequilibrar, ele não dá conta. Mas a gente também tem que entender isso, porque antigamente, essa coisa de ser sanguínea, e a gente tem um mau hábito de não expressar o que a gente sente, de não colocar em palavras, né? Então, eu chegava do supermercado cheia de sacola, cheia de coisa, entrava e meu marido lá no sofá. Só que o meu marido estava na caixa do nada, naquele momento ele não estava ouvindo,
ele não estava vendo, ele não estava nada. E eu passava por ele, né, com a sacola na mão, pensando, que absurdo! Como é que ele não está vendo que eu preciso de ajuda? Mas eu ficava apenas remoendo aquilo. Eu não falava. Como é que ele ia Como é que ele vai adivinhar adivinhar que tem mais sacola? que tem mais sacola, de que eu estava sobrecarregada, de que eu não estava dando conta de fazer aquilo? Ou então apenas que ele poderia facilitar aquele processo para mim. Mas é o jeito dele. Quando eu passei a entender essas diferenças, eu comecei a dar a ele a orientação que ele precisava, para ele entender o que eu precisava, né? E é muito importante. As pessoas acham que é banal esse conhecimento dos temperamentos, mas não é. É fundamental, porque aí você entra no ambiente de você conhecer. E eu acho tão bonito que a Bíblia diz que o meu povo parece por falta de conhecimento, né? Conheceis a verdade vos libertará. Já tiveram tantos estudiosos à nossa frente que explicaram, desenharam sobre isso, né, Ana? Para que a gente hoje possa utilizar para o nosso proveito, para a gente se conhecer, mas mais do que isso, para a gente conhecer quem está à nossa volta. Porque eu não posso lidar com um fleumático, com um colérico que tem um temperamento diferente do meu, ou com um melancólico de maneira da mesma forma, porque não vai funcionar. Isso serve para o marido, mas serve também para os meus filhos. Isso serve também para o meu chefe. Isso serve, né? A gente consegue Isso levar serve para todas as pessoas, né? A gente fala em para todos os especial o marido porque é a relacionamentos. pessoa que a gente precisa conviver muito, né? E tem que dar Muito. certo. Até que a morte nos separe, né? Esse é o combinado. Na É isso alegria, aí. na tristeza, nos aborrecimentos do meio do caminho, até que a Às vezes morte. a gente quer que eles façam no mesmo ritmo e de repente o ritmo deles é diferente. E também pode ser que assim, a esposa seja mais devagar e eles mais acelerados. Existe isso também, com certeza. E conhecer quais são as qualidades do outro, né? Porque com o tempo a gente começa a ver só os defeitos, né, Ana? Passou aquela fase da paixão, os defeitos parece que gritam aos nossos olhos, né? E eu lembro do pastor Cláudio Duarte falando uma vez que chegou uma pessoa, uma esposa, e chegou para ele e estava reclamando muito da sogra. E estava reclamando muito da sogra, reclamando muito da sogra. E ele olhou para ela e falou assim: mas antes de você casar, você não tinha sogra? Sua sogra nasceu depois que você casou para ele ser um problema novo para você? Porque às vezes, naquela fase da paixão, a pessoa nem se toca que a estrutura familiar é tão diferente da sua que às vezes os valores não se cruzam, né? E achando que não, porque ele me ama, ele vai mudar. Não, gente, é a maior bobagem do mundo. Foi o que Ninguém a Ana consegue ser falou. outra coisa por muito tempo. Não, e a pastora Ângela usa uma frase que até está no meu livro, que ela diz, a chave da mudança só abre pelo lado de dentro. Ninguém força o outro a fazer nada. Não adianta, né? E muitas vezes, você, mulher, conhecer um pouco do teu temperamento, entender qual é o temperamento do seu esposo, que vai ser a chave da mudança, que vai ser o seu posicionamento vai mudar, você vai lidar mais fácil com isso, e aí as coisas vão entrando no eixo, né? Mas a gente precisa olhar para isso com calma, com sabedoria, com discernimento, né? Porque realmente são fundamentais, né, Ana? Sim. Olha, a Ana colocou ali, minha filha está se preparando para casar e está sendo tão diferente do que foi comigo. Esperamos que tenha está sendo para melhor, né, Ana? Que está sendo bem legal, né? Eu tô Ah, levando para esse lado aí. tá Está sendo sendo legal. porque essa é uma das minhas. Ah, Eu legal. E conheço a história gostoso, do né? E que bom é, ouvir isso, né? Que hoje os nossos filhos têm essa visão, que é gostoso. E, gente, casar é maravilhoso. É tão bom sim, você ter um companheiro, você falar, vamos jantar? Vamos.
né? Vamos fazer isso. Os casamentos acabavam porque era isso, casava porque tinha que casar. Hoje você não casa porque você tem que casar, você casa porque você quer casar. Esperamos que seja assim, né? É. Então você pode escolher o seu parceiro. Então escolha, tá na sua mão escolher, né? E quem já casou, tá na sua mão agora fazer dar certo. E não tem príncipe encantado, né? Não tem príncipe encantado. De quem, Rose, que o áudio tá abaixo? É o meu, da Ana ou da Silvia? Continua aí. Então, assim, não tem, né? Tem que fazer dar certo, gente. Também não tem príncipe encantado. Não tem príncipe encantado. Todo Nem mundo você, tem defeito. nem Todo você é a mundo tem princesa defeito. encantada. Não, nem você. Deixa eu colocar mais pertinho aqui o celular, ver se melhora. Melhorou? Então, não Eu tô tem te ouvindo príncipe bem. encantado, né? A gente tem muitos defeitos. Eu era louca da limpeza quando eu casei. Acho que eu deixei meu marido quase louco. Ele falou que eu não ia dormir se não tivesse, se tivesse uma colher na pia suja. Deus o livre. E aí eu não sabia, eu não percebia isso. Eu fui saber isso anos depois que ele me falou. Mas, né? E quanto tempo ele sofreu vendo eu fazer isso? Será que é o fone? Deixa eu tirar o fone. Vamos ver se melhora. Melhorou, Raquel? Me fala. Melhorou? Melhorou? Será que ficou bom agora? Ué. E é Então, importante a gente lembrar disso, né? não sei o Porque que às vezes a acontece. gente não coloca em palavras, né? Sim. As coisas que estão acontecendo, como que a gente se sente, como que a gente se posiciona dentro de casa. E a gente tem muito que olhar com generosidade, né? A gente tem que olhar com generosidade. Obrigada, Raquel. A gente tem que Melhorou. olhar com generosidade para a gente, mas também para o nosso parceiro. Porque a gente tem, os temperamentos, ele vai ter o ponto positivo e também vai ter o ponto negativo, né? E a gente vai ter que achar um meio de lidar com isso, né? Porque, por exemplo, eu como sanguínea, faz parte do meu temperamento ser muito comunicativa, ser muito aparecida, ser muito entusiasmada. E o meu marido falava, antes, inclusive, do nosso namoro começar, ele falava, não, você é muito metida, você quer se aparecer. Não é isso. Para mim isso é tão natural, né? Eu fiz algumas lives com algumas amigas, né, nesses últimos dias, e elas falaram, parece que para você é fácil. Eu falei, mas é que para mim é fácil. Isso faz parte do meu temperamento. Para mim é fácil. Para o meu marido ter que fazer uma palestra, ter que fazer uma apresentação, ter que fazer algo, para ele já é difícil. Porque não é natural dele. E tudo bem. E tudo bem. Eu preciso entender isso. E cada filho tem seu perfil. Né? A minha eu ia comentar isso. E aí depois isso vai para os filhos, né? Porque às vezes a gente tem, nem nós temos 3 filhos. Aí queremos comparar os filhos. Mas olha, teu irmão, ele faz isso. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Não tem como comparar. Às vezes um gosta de estudar mais, o outro gosta de estudar menos. Um gosta de colocar, um gosta de aparecer mais, o outro gosta de aparecer menos. Um gosta de tirar foto, o outro não gosta de tirar foto. E tá tudo bem. Tira foto. A Camila nem foto de família. Ela não tira foto. E tudo bem. De vez em quando eu falo, filha, hoje você vai tirar foto. É só nós, vai ficar para nós. A mamãe quer ter isso de registro. Porque quando você for adulta, eu quero que as suas filhas tenham a oportunidade de ver isso, né? Ontem, por exemplo, eu estava fazendo... Eu sou muito do faça você mesmo, né? Eu vou lá e faço as coisas. E tanto a reforma aqui no escritório, quanto um monte de coisa. E eu pintei uma parede, que vocês vão ver nas minhas redes sociais depois. Eu fiz esse meu fundo aqui com 2 cores, e depois eu fiz uma parede listrada na minha sala de jantar.
Quando meu marido chegou de tarde, ele olhou para aquilo e falou assim, ficou parecendo o arco-íris do LGBT. Isso aqui. E aquilo me doeu tanto na hora. Me doeu tanto. E daí eu pensei, tudo bem, é só a opinião dele. Ele falou, Silvia, mas é que tá destoando. A nossa casa ela é muito sóbria. E eu falei, é por isso mesmo. Porque chega de ser sóbria. A casa que a gente está morando agora, né, com a mudança toda, eu não consegui pôr a minha cara nessa casa, né? Eu falei, então eu fiz essa parede por causa disso, mas eu só fiz meia parede. E aí, ontem eu pensei, eu preciso ligar isso com o resto da casa. E eu comprei tinta e eu pintei a moldura de todos os portas-retratos. E a Camila estava comigo pintando, né? E eu falei, eu vou tirar uma foto de nós duas pintando os porta-retratos. Hoje eu quero ver se eu coloco tudo na parede. E assim, quando ele chegou à noite, eu já tinha feito a outra metade da parede com acabamento interessante, assim, diferente, e tava com as fotos em cima da mesa, prontas, assim, né? Oi, Cléo, seja bem-vinda. E aí, ele olhou para aquilo e falou, nossa, agora tudo faz sentido. Mas por quê? Porque para minha cabeça, eu já tinha o final pronto, né? Ele chegou no meio e aquilo não tinha sentido, não fazia ligação, coisa com coisa. Mas isso sou eu. Ele tem que ver desenhado o panorama para que aquilo faça sentido. E isso é só um exemplo, né, Ana? Que a gente tem que... Oi, Cléo, oi, Luzia. Então assim, e cada um vai ter um jeito, né? E aí ele vai ter que respeitar, porque a casa também é sua. E aí tem momentos que um tem que respeitar, né, o gosto do outro. E talvez em algum momento ele vai pendurar alguma coisa que você não gosta e tá tudo bem, né? Você vai ter que também aceitar, porque a casa também é dele. Então, assim, o casamento são duas pessoas que entram de criações totalmente diferentes e tem que fazer dar certo. E aí vem os filhos que tem que criar de duas situações totalmente diferentes, criações totalmente diferentes, e tem que fazer dar certo. E aí eles nascem com a personalidade deles, que também vem uma terceira situação pra gente unir e fazer dar certo, né? Então, assim, gente, é desafiador. É desafiador. Não é fácil. E quando os filhos crescem, aí vem a opinião deles ainda, né? Tem mais esse contratempo. E aí, no meio de tudo isso, né, Silvia, tem, assim, várias situações ainda de cada pessoa, né? Tem gente que vem de famílias que tiveram abusos, que tem problema de alcoolismo, que tem problema de, nossa, de várias coisas, né? De vários tipos de abusos, né? Às vezes apanharam muito, outros de abusos mesmo sexuais, né? Às vezes abusos de palavras, não foi de bater. Mas, assim, uma geração mais passada apanhavam muito. Muito. Então, tem tudo isso que a gente precisa entender da história da outra pessoa para entender como ela é agora, para a gente conseguir fazer dar certo. E às vezes a gente não quer ouvir aquilo, a gente só quer saber que tem que dar certo. É verdade. E aí acaba, né? Aí acaba. Acaba. Muitos relacionamentos acabam assim, por coisas banais até. E a Ana tá falando... Mas aí você não perguntou isso quando você ia casar? Você não quis saber a história da pessoa? Então, e agora? O pastor Cláudio diz assim que a pessoa, para ser contratada no emprego, ela tem que mandar pelo menos um currículo, né? E aí o povo está aceitando entrar num casamento sem nem pegar um currículo da pessoa, sem saber um pouco da história, né? A Ana está falando aqui, é verdade, às vezes é preciso entender o que o outro não viu, tudo o que nós estamos vendo. Mas é que assim, por exemplo, essa parede, ela é um exemplo bem engraçado, por quê? Porque eu ia fazer a parede em losangos. Você cola a fita e daí vai fazendo os losangos. Mas o meu marido não estava em casa quando eu ia pintar, quando eu estava com tempo para pintar. E eu comecei a fazer os losangos na parede e eu comecei a olhar que não estava perfeito.
E isso é do meu marido, ele é perfeccionista, é do temperamento dele, ele é perfeccionista. Aí eu olhei para aquilo e pensei, gente, mas se não tiver perfeito, ele vai se incomodar. Não pelas cores, ele vai se incomodar por não estar perfeito. Aí eu mudei a ideia, eu fiz listras para que aquilo ficasse, né? Mas isso para atender também uma demanda dele, porque eu já conheço. Quantas vezes eu passei por situações e que eu tive que entender que para mim estava ok, mas eu tinha que entender que para ele não estaria ok, porque ele ia ficar olhando. Poxa, mas aquilo, olha, se você tivesse, olha, se tivesse puxado a fita um pouquinho, não tinha ficado assim, mas para mim que sou acelerado da coisa, ia estar ótimo. Para mim que fiz o processo, ia estar ótimo. Porque quando você está terminando um processo que é cansativo, você pensa, ah, ninguém vai ver isso. E segue adiante. Mas ele ia ver. E isso é do temperamento dele. Ele é dedicado, ele é habilidoso com as coisas, mas ele também é sensível. Então eu preciso entender esse lado dele. E isso eu estou falando só do meu marido, porque se for para falar dos filhos, cada um é. E é uma mistura de temperamentos as crianças. O Márcio já é mais aquilo mesmo, assim, mais fleumático mesmo, e eu sou sanguínea mesmo, não tem muitas combinações. Mas existem também as combinações, né, Ana? E ao longo da vida a gente também varia, a gente também flutua, né? Às vezes você tá muito mais terra, às vezes você tá muito mais céu, né? Você tá muito sonhador, às vezes eu tô mais pé no chão, mas tudo isso é algo que a gente tem que trabalhar no dia a dia, porque considerando que é até que a morte nos separe, tem muito, tem muitos 70 vezes 7 que a gente tem que colocar na conta para que faça funcionar e ir até que a morte nos separe, não é? E saber quando um tá nervoso, tem que acalmar. Eu também gosto muito de ouvir o pastor Cláudio, porque ele trata de uma forma leve, né? É, Ele ri da desgraça, assim, é como se fosse isso, né? tem Ele fala, isso. você tá, tipo, você tá assim, ele ri, né? Você tá rindo de você, Você né? tá, Você acha que você tá rindo de mim, você, mas você tá rindo de você. sim, você tá rindo de você mesmo, porque é você que passa por isso, né? É. E ele também passou, né, por uma fase muito ruim no casamento dele. Então, e aí, como que a gente consegue fazer isso, ter leveza, né? E conseguir cumprir essa missão de uma forma mais tranquila? É se conhecendo. Então, quando você se conhece, e aí você conhece o outro, você consegue entender, então ele não fazia isso para me provocar. Ele fazia isso porque é o jeito dele. E aí ele precisa que eu fale para ele poder fazer. Isso, é isso aí. Eu preciso falar. Mas toda vez eu vou ter que falar? Sim. Toda vez você vai ter que falar. Por 20 anos? Sim, por 20 anos. Exatamente, 30, querida. 40, Ou 50, 40, né? ou 50. É isso. E aí, pior, as pessoas separam e aí pegam um outro que vem com outro defeito. E aí tem gente que separa de novo e pior, daí vem os filhos, a ex-mulher. E aí mais gente ainda para lidar. E aí separa de novo. E aí às vezes vem outro. Aí vai acumulando mais filho e Não, mais gente para dar problema. Quer dizer, só piora, gente. Só piora, o negócio só desanda de vez. E aonde que tá? E aí? O que vai virar? Não é melhor fazer dar certo aquele lá mesmo? Claro que são situações e situações, né? Não sou contra a separação, não. Se você, né, depende da situação. Às vezes a pessoa realmente tem problema mais sério, tem, né, bate, né? Não sou contra. Mas é que tem muitas pessoas se separando por coisas banais. É diferente. É só porque deixou a toalha em cima da cama. é, Não é por problemas sérios, não. é, é assim, e quando você passa aquela fase da paixão,
existe uma necessidade de empenho, né? De empenho em fazer aquilo dar certo. Alguém tem que pagar o preço para que isso funcione. E muitas vezes a gente, como mulher, acaba tendo que se dispor a pedir desculpa, a encontrar um meio da coisa funcionar. Isso faz parte do nosso jogo de cintura, né? Estar disposta a perdoar, estar disposta a fazer isso acontecer, estar disposta a manter um relacionamento sadio, porque apesar das dificuldades do relacionamento, existem muitos casamentos que são extremamente felizes, existem muitos relacionamentos que dão certo, porque, claro, os dois empenhar para isso. Mas quando a gente está num relacionamento que está dando certo, que você está bem, que você está confortável, você está ensinando tanto mais para os seus filhos do que eles podem ou não podem aceitar deles, né? Engraçado que eu tenho uma paciente que comentou comigo que quando ela engravidou, ela descobriu que era um menino, ela começou a orar pela nora que um dia ela teria. E eu pensei assim comigo, nossa, eu não tô orando pelas minhas noras, nem pelo meu genro. E eu fiquei mais preocupada com o genro, inclusive, do que com as noras. E aí eu tava conversando com uma vizinha aqui, teve uma situação muito específica na escola com a minha filha e com a filha dela, e a gente estava conversando e tal. E ela falou, eu tô ficando de verdade preocupada com o futuro da minha filha, de como é que vai ser isso, né? E eu falei, olha, eu estou trabalhando para ser o resgate, né? Eu estou aqui trabalhando para transformar as famílias que eu puder alcançar, para que essas mães sejam amparadas, que essas mães sejam cuidadas, que mantenham seus relacionamentos, que consigam cuidar dos seus filhos com sabedoria. E ela falou, pois é, Silvia, mas mesmo que você consiga alcançar muitas famílias, terão muitas famílias que não serão alcançadas. Eu falei, isso já é com Deus, mas mesmo assim eu quero trabalhar nesse resgate das famílias. E eu falei, mas olha, o que eu posso fazer pela minha filha é manter um relacionamento saudável com meu marido. É manter um ambiente que não seja tóxico, que não seja agressivo, que não seja um ambiente em que ninguém quer voltar. As pessoas têm que querer voltar para casa, né? A nossa casa tem que ser, mesmo que tenha uma parede que pareça um arco-íris, tem que querer voltar para casa, porque é disso que a gente está falando. Com esse ambiente agradável, eu estou ensinando para os meus filhos que baderna, bagunça, confusão, grito e ambientes de xingamento, ambientes tóxicos, não é o lugar para eles ficarem. Já é um grande aprendizado que a gente dá para os nossos filhos. Mas a gente tem que aprender a se conhecer. Eu tenho que saber qual é o meu temperamento e qual é o temperamento do meu esposo. Porque aí sim é o que a Ana falou. Você entende de por que ele faz as coisas, que não é para te agredir. A gente leva muito pro pessoal, né? Mas a gente esquece que aquele marido tem as manias dele. E tem coisa que vai ser... Eu passei 10 anos achando que meu marido fazia as coisas para me irritar. Não é fácil. Mas não, ele só pode fazer para me irritar. Não é possível. Não, certeza que ele faz para me irritar. Porque ele faz todo dia a mesma coisa, gente. Não é possível. Até eu começar a estudar. Aí eu entendi que ele fazia porque era o jeito dele. E você sabe que... fazia. Aí eu entendi que faltava eu falar para ele que aquilo me irritava. Nossa, olha que simples. Olha que simples. Eu tive duas mulheres. Eu falei para ele. Todo dia, Silvia, todo dia, ele entrava em casa, tirava a gravata, colocava na cadeira e ia pro quarto. Por que ele não levava a gravata pro quarto? Ele deixava a gravata lá para eu guardar. Ué. E aí eu falei assim, não, ele só pode achar que eu sou empregada dele. Aí eu demorei, né, 10 anos para falar isso para ele.
Aí, quando eu estudei, entendi que eu precisava falar para ele que a gravata lá ele podia levar para o quarto, porque eu não precisava deixar para ele guardar, né? Só porque eu não trabalhava, que eu cuidava das crianças. E aí eu falei para ele que a gravata me incomodava. Aí ele falou assim para mim: Nossa, e tá bom, então vou começar a levar para o quarto. Simples assim. Simples assim. Mas eu vim de uma educação aonde a mulher servia o homem não fazia serviço de casa, entende? E aí precisava virar essa chave. Simples. E é assim, Freud É explica, isso né? mesmo, Judete, comunicação. Mas aí vem criação, família conservadora, não entender o que o outro faz. E ele também veio de uma família assim. A mãe dele nunca trabalhou fora. Toda a vida ficou em casa cuidando dos filhos. Então, para ele era normal, para mim era normal, estava tudo bem. Eu ficava extremamente sobrecarregada, com duas crianças, a casa, comida, enfim, aquelas coisa toda. E eu não entendia que eu estava sobrecarregada também, sabe? Para mim também era normal fazer tudo aquilo. Eu só fui entender que eu estava sobrecarregada quando eu estudei, quando eu fui atrás, quando eu busquei informação. Para mim estava tudo normal também. Eu sofria e não sabia que sofria. Então, Mas também, isso também para quem que você ia conversar? Se fosse conversar com a sua mãe, com a sua sogra, eu ia dizer, mas filha, é isso que a gente isso faz. é vida, minha filha. Você casou e quis filho, é isso daí. É isso aí. Eu sempre vivi assim. Você vai reclamar pra mim, que já tô aqui, ó, há 40 anos vivendo isso, né? Exatamente. Não, ainda elas iam falar assim, ainda agradeça a Deus que você não precisa trabalhar fora. É. E É pior isso que que é. ela falava para mim. Mas é verdade. É verdade. Quando você ainda quer trabalhar fora, você ainda tem que adequar isso tudo, né? Quando você ainda tem que Exato. adequar o restante das rotinas, o restante das coisas. Dá para fazer, mas é mais difícil. Só que a comunicação, ela é fundamental. Eu tive duas pessoas muito importantes que me ajudaram com essa questão de relacionamento. Uma foi a Dona Ângela. Dona Ângela era dona da pensão de mulheres, de moças, e eu morei na época da faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu morei numa pensão de moças. E eu já namorava, meu atual marido, né? E era um namoro à distância. A gente namorou muitos anos à distância. Tanto foi namoro, noivado e casamento, um tempo ainda foi à distância. E às vezes eu ficava muito enfurecida, porque eu não sabia das coisas, ou ele não me ligava o suficiente, ou ele. E ela me dizia, mas filha, você falou para ele? Você já falou que você está sentindo tudo isso, que as coisas estão acontecendo assim? Porque ele não pode adivinhar, filha. Ela me dizia. E eu falava, gente, olha que aprendizado. Depois que eu contava, parece que solucionava o problema, dissolvia aqueles sentimentos todos. E na sequência, então, eu namorei por 5 anos à distância, daí a gente noivou quando eu me formei. Ficamos noivos por 2 anos até o Márcio se formar, então no ano que ele ia se formar, a gente casou. E eu continuei trabalhando no interior do Paraná, mais 7 meses depois de casado. Até que chegou o momento que eu falei, pronto, agora vou morar com meu marido. Aí o medo ficou enorme, né? Eu falei, agora a burrada já tá feita, já tô casada, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer isso dar certo. Eu falei, gente, como é que eu vou conviver? Porque eu não tinha convivência próxima com ele. Eram longos anos de vida, mas eram longos anos, cada um no seu quadrado, né? Eu vivendo na minha vida num lugar e ele a dele no outro. E aí eu fui lecionar numa universidade em Ponta Grossa. A gente morava em Curitiba e eu dava aula numa faculdade em Ponta Grossa para a turma de nutrição. E aí eu tinha tempo, porque eu ia 2 vezes por semana e eu ia de ônibus. E aí eu tinha tempo para esperar na rodoviária. E uma das alunas era muito mais velha do que eu. Ela já estava casada há uns 15 anos, quando ela foi minha aluna. E aí ela me emprestou alguns livros. Um dos livros que ela me emprestou era Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus.
que me ajudou a entender essa diferença do o que é importante para o masculino, o que é importante para o feminino, né? E o meu posicionamento. E depois eu fui aprendendo muita coisa na igreja e tal. Mas o que funciona mesmo é a comunicação, né? É você saber se comunicar. E Freud explica que o que você não põe em palavras vira doença. Quantos anos você precisou ver aquela gravata na cadeira, né, remoendo dentro de você, que tinha que guardar todo dia tal da gravata, para no momento que você falou, que aquilo virou palavra, ele deixou de ser doença dentro de você, né? Mas claro que o mais importante é a gente saber como falar. Porque também eu não ia é falar isso agora, é saber como falar, não é falar na hora do grito lá, não da briga, né? É falar na hora que. Parece que tá meio escuro aqui, deixa eu virar um pouquinho. É falar na hora que você tá bem, né? Falar na hora da briga, na hora da raiva, daí só vai dar caca. Eu costumo falar para as minhas pacientes isso. Você pode falar qualquer coisa que você precisar falar, para qualquer pessoa, em qualquer situação, desde que você seja respeitosa. Desde que você esteja tranquila e respirando. Porque quando a gente fica nervosa, a gente respira menos, vai menos oxigênio para o cérebro e depois você nem lembra de todas as besteiras que você falou. E depois da palavra dada, não tem volta. Não tem volta. E palavra machuca. E quem fala esquece, mas quem ouve não, né? Não. E isso tem repercussão por muito tempo na sua vida, né? E um casamento pode ser destruído por causa de uma briga que você estava nervosa e falou coisas que não devia. Por isso que a gente está sugerindo aqui, que tal você conhecer o seu temperamento? Entra em contato comigo ou com a Ana, faz uma sessão, vamos descobrir quem você é, como você se comporta, como que está o seu relacionamento, como é o temperamento do seu esposo, para que as pequenas coisas sejam lidadas no dia a dia. Sejam lidadas no momento em que você tem plena consciência do que você precisa expor, de como você precisa expor, de como que você pode cuidar com as palavras, né, para que ele também possa receber no momento que ele está tranquilo. Porque se por 10 anos a Ana só gritasse, para que deixar aqui essa gravata? A gravata ia continuar na cadeira, porque daí ele ia fazer para irritar. Porque em vez de amorosamente falar para ele, escuta, ajudaria muito se você, né, não deixasse a gravata aqui. Seria, nossa, muito bom para mim, seria um carinho que você me faria se você não deixasse a gravata aqui, já que você já está... Eu até falei em algum momento, mas aí ele esquecia, sabe? Não, né, não... Enfim, eu guardei a gravata todos os anos com amor, assim, nunca foi brigando, mas não foi só a gravata, obviamente, né? Sim, sobrecarregava, mas foi um exemplo, né? Então, assim, às vezes a gente precisa comunicar e saber falar, saber fazer, entender, né? E falar a importância para o outro de como a gente está se sentindo. Conhecer primeiro a gente mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que quer. Porque às vezes a gente não sabe o que quer e grita com o outro, briga com o outro, culpa o outro, acha que o outro tem culpa de não ser feliz. Não, porque você não faz, porque você é isso, porque você é aquilo, mas não é o outro. É você mesmo. Você não está feliz, você não consegue fazer as coisas. Seu marido não tem culpa. De repente, seus filhos não têm culpa. Sua mãe não tem culpa. E na verdade, quando a gente casa, você não casa para ser feliz. Você tem que ser feliz para dividir a sua felicidade com o seu cônjuge. E ele não está aqui para te fazer feliz. E nem você para fazer feliz o seu cônjuge. Vocês precisam estar felizes por si só. Porque a felicidade, ela tem que independer do outro. A felicidade, ela tem que independer das situações que você vive. A felicidade, ela tem que existir.
Claro que existem muitas situações que são terríveis e que você não vai conseguir se sentir feliz naquele momento. Mas a felicidade é uma decisão sua. Eu quero ser feliz, eu estou feliz, né? Eu posso estar momentaneamente com um grande problema que está abalando né, os meus dias, mas é para isso que você tem um parceiro. Nesse momento você tem um ombro para dividir. Nesse momento você divide também as alegrias, mas as tristezas. Agora, o outro, ele não é o motivo da sua felicidade, porque aí você está realmente doente. E no decorrer da vida vem as dificuldades, né? Assim, os desafios que viriam com você solteira ou casada. Porque eu duvido que exista uma pessoa que tenha uma vida inteira sem falar que não passou por nenhum momento de saúde, por nenhum momento de problema financeiro, ou por nenhum momento de algum problema. Eu não acredito que exista uma pessoa que não passe por nenhum tipo de problema. Aí quem casa e tem filho tem que passar por noites sem dormir, tem que passar por noites de criança doente, né? Eu não acredito que mesmo que a pessoa seja solteira e sozinha, ela não passe por nenhum tipo de desafio. Eu não conheço ninguém. Você conhece? Eu não conheço. Porque em algum momento uma pessoa solteira também perde emprego, se a empresa também, a empresa passa por algum momento difícil, ou a pessoa passa por um momento de solidão, ou sei lá, né, de autoconhecimento, ou não se conhece, ou sei lá, eu fica doente, né? Alguma coisa durante esse período aqui nessa terra, a pessoa tem. Porque eu nunca vi pessoa que tem vida de conto de fadas. Seja solteira ou seja casada. E aí, casada é mais desafiador, né? Não sei se é mais desafiador ou não, porque também solteira também precisa de apoio. Mas, enfim, né? Casada, você tem que dividir isso com o seu esposo. E no casamento, financeira é uma coisa bem desafiadora. Porque eu vejo muitos casamentos que acabam numa crise financeira. Porque enquanto tem dinheiro, tudo é lindo. Agora, quando o dinheiro acaba e não pode fazer as coisas legais, o negócio fica feio. E aí? E aí? É necessário saber lidar com tudo isso. Muita sabedoria, né? Muito Deus, muita sabedoria. Discernimento, né? Discernimento para a hora de falar, para a hora de calar, para a hora de oferecer um ombro amigo e para a hora de deixar o parceiro sozinho. Tudo isso demanda você se conhecer, né? Você saber quem você é e saber o que você é capaz de aceitar ou não, né? O que você acha que precisa intervir ou não. Mas a gente também tem que permitir que o nosso lar seja um espaço acolhedor, indiferente da situação que a gente estiver passando. Que as pessoas ainda queiram voltar para casa, que ainda haja um diálogo, que ainda haja companhia, que ainda haja um colo acolhedor. E não é fácil a gente ter tudo isso dentro de casa, né? Mas Deus realmente nos dá a dádiva de ser esse colo, né? Quando muito da Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, mas a gente costuma dizer que a mulher é o pescoço. A gente vira o pescoço para onde a gente quiser, se você souber lidar com esse marido. Sim, ele precisa ser o responsável por muitas coisas em casa. E você também precisa permitir. E quando a gente fala aqui sobre temperamentos, a gente também quer te mostrar que muitas vezes a mulher se posiciona de uma maneira errada. Ela se coloca numa postura de eu faço e eu aconteço. Ah, sou eu que trabalho, eu que pago as contas, o meu salário é maior do que o dele, ou coisas desse tipo. Você coloca a sua masculinidade muito alta e esse marido não tem como se portar como o homem que você gostaria que ele fosse.
Porque você está se portando como se fosse um outro homem. E aí ele está lidando com outro homem, ele vai falar no tom que ele fala com outro homem. Ele vai lidar com você como ele lida com outro homem. E isso destrói relacionamentos. Você perde a admiração pelo seu companheiro, mas muitas vezes somos nós que nos posicionamos de maneira errada, porque a gente não nos conhece. Porque você quer fazer e acontecer mais do que precisa. O seu marido tem que ter a postura de ser homem dentro de casa. Se ele é o homem, ele é o homem. Você precisa ser a feminina dessa casa. E já teve pacientes que eu tive que sugerir para elas voltarem a usar saia. Porque estavam com o lado masculino tão alto que o marido se perdeu, né? Teve uma história com as pacientes que têm um salário maior, né, Silvia? Muito, muito. E assim, essa paciente especificamente, eles trabalhavam juntos em casa, mas era uma empresa quase que de obras, assim, nesse sentido. Então, ela ajudava a administrar essa empresa que ficava na casa deles. E aí, ela tinha que lidar com muitos homens de obra, né? Muito macho alfa que trabalha nessa área. Então ela se acostumou a se masculinizar para que esses homens respeitassem ela. Só que ela continuava com esse comportamento ao lado do marido. Ela continuava com esse comportamento de autoridade sobre o marido também. E aconteceu o relacionamento se desgastar a tal ponto que ela foi perdendo a admiração pelo marido, porque ele não se posicionava tanto como homem como ela gostaria, e ela acabou traindo o marido. Houve uma traição por parte dela. Esse marido perdoou ela, com algumas consequências, tirou cartão dela, não deixava mais ela fazer compras sozinhas, uma infinidade de coisas. Mas quando ela chegou para mim, ela chegou por causa da traição. Ela falou, eu não consigo me perdoar. E eu falei, querida, quem que foi o mais ferido nessa história? No caso foi o meu marido. Ele te perdoou? Perdoou. Falei, então você vai ficar com o chicotinho tacando nas costas? Você vai todos os dias lembrar, eu traí o meu marido? Funciona isso? Não, não funciona. Porque você vai deixar de ser feliz e o seu marido também não vai ter a esposa dele de volta. Porque você vai estar se vitimizando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer você para dentro de casa como você deveria estar. E aí, ele foi assumindo o papel dela no trabalho e ela foi ficando só com o interno, só com papelada e coisas assim. Eu falei, ótimo, porque agora você consegue secretariar o seu marido. E se alguém tiver que falar grosso, vai ser ele, não você. E aí, como ela ficava nesse serviço interno, eu falei, querida, a partir de agora, use saia. Porque você tem que mostrar para o seu marido que você está voltando a ser a esposa que ele tinha. Que você está voltando para o seu papel. E às vezes as pessoas acham que isso é banal. Como eu falei outro dia numa live de uma paciente que vinha de luto, né? Que vinha de preto. Que foi sobre as mães que a gente estava falando na semana passada. Que com o tempo ela mudou a cor da roupa. Olha como isso é significativo. Pode parecer pequeno, mas é uma forma de você se portar que traz esse ambiente ao que você quer. Na verdade, o nosso convite hoje é, que tal você se conhecer? Que tal você saber qual é o seu temperamento? Se você sabe como você é, você consegue traçar planos, metas. Como que você quer que seja o seu relacionamento? Como está hoje? A gente pode fazer o que para melhorar? Hoje não tá bom, mas eu posso fazer o que para melhorar? Eu posso reclamar do meu relacionamento? Não. Com a graça de Deus, eu tenho um marido excelente e a gente se dá muito bem. Mas de vez em quando, eu pinto uma parede colorida e não dá certo. E aí eu tenho que lembrar, sim senhora, a casa é sua, eu entendo a sua frustração de que eu pintei sem você ver e você se chocou, mas olha, eu pensei em fazer mais isso, isso e isso, para que o ambiente, sabe, fique um pouco mais colorido e tal. Quando ele chegou ontem, que eu tinha feito
metade da parede de baixo, ele falou, nossa, você sabe que agora tá fazendo sentido? Eu falei, pois é. Então, assim, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar e se comportar de maneira que alcance esses projetos, não é? Se você quer ter um casamento feliz, você tem que se portar da maneira como que você quer que esse casamento seja. Você tem que permitir que o seu marido seja bem recebido. Mas como que se faz isso, né, Ana? Só se conhecendo. Sim. E saber que, assim, a mudança vem de dentro para fora, né, Silvia? Então, assim, se você grita e faz piadinha com ele na frente dos outros e tal, parece bobo, gente. Ah, é só uma piadinha, é só uma brincadeira. Mas você está desrespeitando o outro. Então, assim, se portar, se fazer como você quer ser tratado, é muito importante. Então, assim, se você se conhece, se você sabe como você funciona, você vai ter uma vida muito melhor. O seu casamento vai ser muito melhor. E não só o casamento. Tudo na sua vida vai ser melhor. Quando você sabe aonde você quer chegar. Quando você sabe o que você quer. Então, quando você tá, né, assim, você fica mais empoderado, você fica mais dono de si. Né? Então, assim, você sabe o que você quer. E aí você muda. Tudo ao teu redor começa a mudar. Quando você está seguro do que você quer. Quando dentro de você, você sabe o que você quer. E aí, tudo começa a fluir de uma maneira muito mais leve. E aí você conhece melhor o seu chefe, você conhece melhor os seus colegas de trabalho, você conhece melhor os seus filhos, a sua mãe, enfim, todo mundo que está ao seu redor. Sem dúvida. E eu tive uma paciente que tinha um casamento muito difícil, porque ela tinha um marido violento, que tinha problema com bebida, enfim. E um dia ela chegou para mim e falou assim, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Nada muda o meu marido, nada melhora a minha situação. Então, eu decidi que eu vou continuar assim. E aí eu olhei para ela e eu falei, olha, querida, eu tô aqui para te dizer que você não tentou de tudo. Que ainda tem jeito para esse casamento, se você de verdade quer continuar nesse casamento. Porque não tá fácil para você, eu sei, você de vez em quando é agredida, de vez em quando seus filhos são agredidos, mas o que você disse para mim hoje é uma sentença de morte. Você está se sentenciando a viver infeliz para sempre. Você está ensinando seus filhos que é assim que é a vida. Que nada vai mudar, que não tem condições disso reverter. Eu falei, querida, que tal se você cuidasse de você? Que tal a gente começar por aqui? Vamos olhar para você? Vamos olhar para os seus sentimentos? Porque uma coisa que eu até escrevi no meu livro, nem sei onde é que está meu livro hoje, que eu falo assim, as pessoas ao nosso redor vão nos respeitar da maneira como que nós nos respeitamos. Se eu permito que meu marido levante a voz para mim a primeira vez, na segunda vez ele vai levantar de novo, você vai deixar? A terceira vez ele vai falar mais grosso, vai te dar um empurrão. Na próxima vez ele já vai vir e vai te agredir, porque você está permitindo isso. É doloroso escutar isso? É muito doloroso. Mas ela está se permitindo passar por essa situação, porque existe saída. Quer ficar realmente com esse marido? Você gostaria que ele fosse melhor, que o seu relacionamento fosse melhor? Quer fazer uma tentativa? Vamos fazer uma tentativa. Mostra para ele que a partir de agora você não aceita. Porque quando o relacionamento vai ficando tóxico a esse ponto, a gente deixa de ver que existe vida e que dá para ser feliz além disso. Apesar disso, dá para ser feliz. E ela está começando a se posicionar. E esse marido está começando a perceber que, opa, ela já não aceita mais como era antes. Ela tá com... Então, o nosso convite, né, Ana, é exatamente esse. Se conheça. Se posicione. Você se posicionando, você vai mudar o seu ecossistema. As pessoas à sua volta vão entender que elas não podem te desrespeitar, que elas não podem te agredir, que elas não podem ser tóxicas com você, porque você não permite. É imprescindível o autoconhecimento.
é imprescindível o autoconhecimento. Verdade. Deixar uma dica aí, Silvia, de filme, O Quarto de Guerra, né? Que é um filme maravilhoso para quem quer aí dar uma maratonada desse fim de semana aí que está chegando, tá aproximando, né? Que hoje é sexta-feira. Quem quiser, tiver um tempinho de filme, Quarto de Guerra, gente, é maravilhoso. É sobre casamento, né? Um casamento que passou por dificuldade, foi reconstruído. Então, assim, tem gente que não tem jeito, precisa separar e tá tudo bem. Mas tem gente que tem conserto e dá para ficar junto e construir uma família, né? E continuar. E é isso, né? É E exatamente. agradecer a todo mundo que ficou, né, com a gente aí. Tá, nosso tempo deu, né, Silvia? Muito obrigada a todos que ficaram. E quem quiser saber dos temperamentos, chama eu ou a Silvia no direct. A gente está aqui para ajudar. Quem quiser marcar sessão também de terapia, né, Silvia? É só nos chamar. Só gratidão por estar aqui numa manhã de sexta-feira. Aqui em Curitiba foi feriado quarta e quinta, tá emendado aqui. Hoje não tem aula ainda. A gente está aqui na emenda de feriado. Só gratidão por estarem aqui. Muito obrigada e qualquer coisa é só nos chamar. Obrigada, meninas. Olha, a gente vai deixar salvo no meu perfil e no perfil da Ana. Vocês podem assistir depois ou mandar para alguém que fique interessado. E aí chama uma de nós, né? A gente ajuda você a conhecer seu temperamento e a se posicionar a partir dele. Fica com Deus, um bom final de semana para todo mundo. E até a próxima live, que deve ser daqui a 15 dias, né, Ana? Olha, até vou abrir uma caixinha de pergunta para fazer uma votação de qual é o próximo tema. Seria ótimo, né, Ana? Abre lá no seu que eu vou abrir no meu e a gente junta e faz o próximo tema. Aí, fica com Deus, gente. Até a próxima. Um abração, até. Tchau, tchau. Tchau.